Agora, neste momento, nós iremos praticar a leitura bíblica, a leitura da Palavra de Deus. E eu quero ler um texto da Bíblia que está registrado em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, verso 1, versículo 2 e verso 3, que diz o texto: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Até o verso 4 nós lemos o texto das Escrituras da poderosa Palavra do Senhor. Eu quero falar nesta manhã sobre como você mede o sucesso ministerial. Paulo está falando aqui de cartas lidas. Paulo está falando que essas cartas são lidas por todos. Agora, como é que nós medimos o sucesso do nosso ministério? Como isso acontece? Você contrataria este homem como pastor da sua igreja, por sua vez? Preso várias vezes, dentro e fora da prisão, muitas vezes correndo para fora da cidade, nunca construiu um templo, nunca falou na televisão, nunca teve um website, nunca teve uma máquina no Facebook, nunca foi dono do seu próprio lar, tinha que trabalhar para se sustentar, nunca ficou muito tempo no mesmo lugar, não era hábil orador público. A aparência impressiona. Às vezes, o sermão que ele prega tem horas de duração. A maioria das igrejas não aceitaria um pastor como esse. Afinal, você não pode confiar seu púlpito para qualquer um. E é por isso que o apóstolo Paulo não iria se sentir em casa em muitas igrejas nossas brasileiras. Todo ano, eu passo uma boa parte do meu tempo conversando com líderes, com pastores. Eu amo pastores e eu gosto de passar tempo conversando com eles. Às vezes eu pergunto: como estão as coisas? Depois é sentar e esperar a resposta. O sucesso no ministério é notariamente difícil de definir. Mesmo se estivermos que reunir todos os nossos objetivos, temos sido realmente bem-sucedidos aos olhos do Senhor? Agora, como podemos medir o sucesso no ministério? Essa é a pergunta que Paulo enfrentou em 2 Coríntios. Ele tinha que se justificar mesmo porque um grupo de críticos tinham praticamente assumido a igreja, tentado preencher as mentes das pessoas com acusações contra a base do caráter de Paulo e a sua conduta. Não se pode confiar nele. Olha o que ele é inconstante. Ele diz que está vindo para uma visita, então ele não aparece. Como você sabe que ele é uma fraude? Parte da epístola de Paulo em 2 Coríntios 3, verso 1 a 3, onde ele declara que a medida real do seu ministério é a vida mudada pelo Espírito Santo. Isso constitui um verdadeiro sucesso aos olhos do Senhor. Sucesso ministerial é notariamente difícil de definir. Não se trata de programas ou luxuosos templos. Não se trata de orçamentos ou títulos. Não se trata de uma grande reputação. Então, vamos para as lições. Número 1. Formas inadequadas de medir o sucesso. A Bíblia vai dizer: porventura,
começamos outra vez a louvar-vos a nós mesmos? Ou necessitamos que alguns de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? É que ele está fazendo. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Formas inadequadas de medir o sucesso. Vamos ver. Paulo diz: eu não preciso se vangloriar e eu não preciso de uma carta de referência para provar a validade do meu ministério. Isto é diferente da forma como fazemos as coisas hoje. Às vezes, medimos o sucesso pelos nossos graus. Então, vamos para a faculdade por 4 anos para receber um diploma de bacharel. Então, vamos para a universidade de pós-graduação, para mestrado ou doutorado. Alguns vão procurar um grau profissional como um MD, um DDD, um DDS e etc. Aqueles com uma inclinação erudita prosseguirá um PhD para que sejam qualificados para escrever ou ensinar dos mais altos níveis. Assim, no final, uma pessoa extremamente estudiosa pode ter uma série de graus depois do seu nome, como BA, mestrado e doutorado. É claro que essas coisas importam, mas elas não são o fim. Nós prestamos atenção a elas, colocamos nossos diplomas de graus na parede, queremos que as pessoas saibam que nós fomos esta ou aquela universidade. E não são apenas as letras. Nós ganhamos status, fazemos amigos. Nós, de rede, podemos conhecer o nosso cônjuge na faculdade, muitas das vezes pode acontecer, ou na pós-graduação. Assim não importa. Às vezes, nós ordenamos as pessoas para o ministério. Isso é importante porque significa que um determinado grupo de pessoas bem respeitadas examinam você cuidadosamente sobre o seu testemunho, seus antecedentes, sua educação, sua doutrina, sua vida espiritual e sua chamada para o ministério. Em algumas denominações, um candidato sem um diploma não será considerado para o pastorado. Colocamos o nosso certificado de ordenação na parede. É uma marca de realização, um sinal de que alguém em algum lugar nos examinou e nos provou nos exames. Paulo nunca nos dá todas as estatísticas de presenças de suas igrejas. Olha, muitas vezes nós pastores medimos o sucesso ministerial pelo tamanho da igreja. Provavelmente nada importa mais do que isso. Vá para qualquer reunião ministerial e após o período da reunião ou durante o intervalo, alguém com certeza vai perguntar: qual o tamanho da sua igreja? Ou quantas pessoas matriculadas na escola dominical? Isso é importante porque 50 é melhor do que 25, e 100 é melhor do que 50, e 500 é melhor do que 100. E 100 e 1000 é melhor do que 500, e 2000 é melhor do que 1000. E qualquer coisa em relação a 2000 é considerado uma mega igreja. Há outras maneiras de medir o sucesso. Quem você conhece? Como quem você está conectado? Você conhece um senador? Quantos milionários são membros da sua igreja? Você tem o número do celular do presidente do Senado? Quando você está em Brasília, você passa no gabinete, na presidência, para dizer um oi para o presidente? Algum dia já esteve conversando com os famosos? Então, porque vivemos em uma cultura da celebridade, é importante para todos nós quem conhecemos. Conhecer pessoas importantes lhe dá cacife, ajuda você a fazer as coisas e também levá-los à mente dos outros. Mas estas coisas, as cartas de recomendação de Paulo está falando, a aprovação e o reconhecimento dos outros e os aplausos do mundo, essas são as verdadeiras medidas de sucesso. Deus vê de maneira diferente. A Bíblia fala de outra maneira. Isso aí é no plano humano, no plano social. No plano divino, no plano de Deus, no plano das Escrituras, Deus enxerga completamente diferente. Segunda lição: a única coisa que realmente importa.
Tudo se trata de vidas mudadas pelo Espírito Santo. Veja como Paulo explica isso nos versos 2 e verso 3. Ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. No que se refere a Paulo, a prova real de seu ministério eram as vidas mudadas de seus ouvintes. Quando pregava o Evangelho, o Espírito Santo aplicava aos seus ouvintes para que, quando eles crescem em Jesus e as suas vidas eram completamente transformadas. Corinto era uma cidade totalmente pagã, dada à idolatria e à imoralidade sexual. Como uma cidade portuária, tinha uma reputação de sensualidade. Corinto era um lugar onde você poderia dizer que realmente vale tudo. Então, quando o Evangelho entrou com a sua promessa de transformação de vidas através do poder de Jesus Cristo, os pecadores foram convertidos e alguns deles foram raramente transformados, radicalmente transformados. Paulo escreveu sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios. A Bíblia nos diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10. No mundo de hoje, tendem a encarar isso com uma passagem dura, que nos faz contorcer-se porque parece muito negativo, não é mesmo? Mas esse não é o fim da história. Leia o versículo 11. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A parte mais importante desse texto é a primeira frase do verso 11. E é o que tem sido. Nessas 13 letras encontramos toda a fé cristã. O poder efetivo de tudo que acreditamos se resumiu nessas poucas palavras. O cristianismo é uma religião de surpreendente conversão. Tudo que dizemos e acreditamos, tudo que é construído sobre a premissa fundamental e revolucionária. Você não tem que ficar do sujeito que você é. Sua vida pode ser radicalmente transformada por Deus. O milagre da conversão acontece quando se encontra a vida de Deus com a personalidade humana. Uma vez que Deus entra em cena, sua vida nunca mais será a mesma outra vez. Até então, você pode ser religioso e você pode ser uma pessoa muito boa e você pode obedecer todas as regras da igreja, mas não era convertido, precisava de um milagre de Deus no seu coração. Por isso, o cristianismo é uma religião suprema da conversão. Vamos apenas notá-la para o mundo todo para entender. Os cristãos em Corinto eram ímpios, não mais, imorais, não mais, idólatras, não mais, adúlteros, não mais, homossexuais, não mais, ladrões, não mais, gananciosos, não mais, bêbados, não mais, caluniadores, também não, vigaristas, não mais. Falar de mudanças, você pode imaginar o impacto em Corinto, quando um adorador de ídolo veio a Cristo e seus camaradas no templo de Afrodite, por exemplo, a deusa do amor que era endeusada, que era adorada pelos habitantes de Corinto. Quais saber que aconteceu com ele? Por que ele não veio mais? Por que ele não oferece mais sacrifícios? Por que não participa nas sexuais travessias com as sacerdotisas do templo? Porque ele não participa das celebrações cabanal. O que aconteceu com ele? Eu conheci uma pessoa que me falou sobre Jesus e ele mudou a minha vida completamente. Por isso, a conversão é um milagre em que Deus muda os tempos de sua vida. Suponhamos que uma mulher era uma das sacerdotisas daqueles que praticavam uma forma de prostituição religiosa.
Que diriam seus amigos quando, de repente, ela parou o seu comércio? Sua resposta iria fundir suas mentes? Ou um homem em Cristo que viveu um estilo de vida completamente inadequado? Mas não mais. Ele foi lavado, purificado, santificado, recebeu um coração novo, uma nova vida, uma nova direção. Assim, as tentações continuam, mas a direção da sua vida tem sido alterada para sempre, porque Jesus chegou. Você pode imaginar o que seus amigos teriam dito quando declarou: eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais participar dessas orgias. Por isso, eu quero dizer o seguinte, para finalizar a palavra de hoje, em terceiro lugar, a fonte de nosso sucesso. Se você tomar esta passagem como um ladrão, isso significa que Deus mede o nosso sucesso em termos de vidas transformadas. É evidente que Ele não se impressiona pelo tamanho do nosso orçamento ou pela vitral do nosso santuário. Que colocou as estrelas no espaço, não se importa com quantos livros temos escrito ou quanto dinheiro nós fazemos, ou se vamos ou não ver o nosso nome nas luzes. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como estamos fazendo para impressioná-lo? Por isso, eu quero fazer o seguinte, eu quero concluir este assunto dizendo que, se fizermos isso, já somos bem-sucedidos, e quando o nosso trabalho for feito, descobriremos que o Senhor fez mais do que fizemos, do que saibamos quando estávamos na terra. O aplauso do céu nos dará as boas-vindas. Esse é o único sucesso que realmente importa. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida e enchê-lo de uma maneira maravilhosa, porque neste momento agora eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, cuja presença nós estamos nesta manhã, te louvamos e te agradecemos pelo dia, te agradecemos por esse momento especial de oração. Quero te apresentar o nosso povo, nossa nação, nosso país. Senhor, tenha misericórdia, abençoa as nossas lideranças brasileiras, nossos pastores, as convenções, que o Senhor possa dar graça e vitória, e que o verdadeiro evangelho, os verdadeiros motivos, os princípios, as éticas, a bênção da tua palavra possa estar verdadeiramente operando em nossos corações. Senhor, nós estamos aqui para a glória do teu nome. Opera maravilhas, faz a tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos estar na tua presença e na tua casa. Deus de poder, é para a glória do nome de Jesus que eu te peço, Senhor, a tua bênção no nome de Jesus. Amém.